Fala pessoal, estamos de volta e agora para falar sobre tabelas no HTML, beleza? Então assim, trabalhar com tabela no HTML é um pouquinho mais chatinho, tá pessoal? Porque vão ter várias tags para a gente de fato definir o que é a cabeça da tabela, o que é o corpo da tabela, o que é um dado, uma coluna, uma linha. Então vocês vão ver que há um pouquinho mais de tags para a gente aprender, mas é extremamente útil. Como é que você constrói uma tabela no HTML agora? Não dá, né? A gente tem que realmente conhecer essas tags novas que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, beleza? Então já queria trazer você aqui para minha tela. A gente tá vendo aqui o que é que a gente vai realmente observar, o que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai falar sobre o cabeçalho e o corpo da tabela, sobre como construir linhas e colunas. E outro ponto que é bem importante é como a gente faz a mesclagem de células dentro de uma tabela, beleza? Então gravou aí? A gente vai iniciar então lá no Visual Studio Code. Então eu vou trazer aqui para o VS Code, né? Vou criar tabelas.html, tá? E pessoal, você pode pensar, poxa, mas isso aqui não é das tags principais do HTML? Poderia inclusive ter sido uma parte 3 lá no começo do curso, mas realmente como são muitas tags, eu decidi trazer um vídeo bem especial só para a gente aprender sobre tabelas. Vocês vão ver que é bem bacana, mas tem vários detalhezinhos que a gente precisa ver aqui atentamente. Então, ó, vou criar o meu documento, pt-br, aqui vou alterar para tabelas no HTML, tá? E aqui eu vou criar uma tag main. Dentro da tag main eu vou criar uma section, tá? E dentro dessa section, na verdade eu vou colocar um ID nessa section. Veja que eu já estou reaproveitando vários conceitos que a gente aprendeu durante o curso, né, até aqui. E eu vou falar sobre essa primeira aqui, tá, pessoal? Ó, eu até criei aqui um documento de Excel, digamos assim, né? Uma planilha com duas tabelas. Então, eu vou fazer primeiro essa tabela daqui e depois vou fazer essa outra tabela daqui de baixo. E a gente vai aprender coisas aqui bem bacanas com elas duas. Então, vamos começar por essa daqui, ó. Vamos começar por essa tabela de alunos, digamos assim, né? Então, aqui eu vou colocar students, essa section, e dentro dela eu vou colocar aqui, ó, tabela de alunos. Melhor, tá? Ó, eu vou vir com esse H1 aqui e vou colocar um H1 aqui em cima dentro do main, tá? Então, ó, tabelas no HTML vai ser o H1 e, na verdade, na section a gente vai utilizar H2. Faz mais sentido, né? Um cabeçalho de nível 2, tá? E aí a gente vai criar já uma outra section aqui embaixo. Então, já vai acompanhando aí, ó. Vou criar uma section aqui embaixo, cujo ID vai ser, sei lá, vou colocar Finance aqui, tá? Ó. Então, a gente vai ter uma tabela de controle financeiro, digamos assim, tá? Então, por isso eu coloquei esse outro ID. E aqui, ó, tabela de, coloquei H1, mas na verdade é um H2. Também, né, tabela de controle financeiro, tá? Tabela de controle financeiro. Beleza. Então, ó, já vou salvar aqui, pessoal, e já vou abrir no navegador, tá? Ó, tabelas.html, esse arquivo. Veja que a gente já está com a estrutura pronta, com duas sections, tá? E é dentro dessa primeira que a gente vai construir a primeira tabela, dentro dessa segunda a gente vai construir a segunda tabela. Fechou? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? Primeira tabela que a gente vai construir é essa tabela de alunos, tá? Então, observa que a gente tem meio que um cabeçalho da tabela, que é a primeira linha, né? Que tem a descrição de cada coluna. E a gente tem os dados da tabela, o corpo da tabela, que tem, de fato, os dados dela, certo? Então, como que a gente constrói isso no HTML? Vai acompanhando aqui comigo, tá? Ó, vamos construir, então, nossa primeira tabela dentro dessa section aqui. Bom, a tag inicial para você construir uma tabela no HTML é a tag table, tá? Então, basicamente é no inglês, né? Então, ó, table. Pronto, já defini que aqui dentro vai vir o conteúdo da minha tabela. Só que esse conteúdo, normalmente, tá, pessoal? Alguns sites, às vezes você vai ver a galera não fazendo isso, mas eu recomendo fortemente você fazer sempre essa divisão. A primeira linha, ou sei lá, dependendo de como for a estrutura, pode ser até mais de uma linha, é o cabeçalho da sua tabela. No nosso caso é só uma linha, que vai ter o nome de cada coluna, né? Nome, e-mail e matrícula, como vocês estão vendo aqui. Então, esse aqui é o cabeçalho, tá? Então, a gente utiliza, por boa prática, para definir o cabeçalho da tabela, uma tag chamada theHead, tá bom?
Então essa tag thead aqui define o cabeçalho da tabela. Beleza? E o corpo da tabela? O corpo da tabela você vai utilizar o tBody. Beleza? Então a gente já vai criar essas duas tags aí, o thead e o tBody. Aqui dentro do thead a gente vai definir então o cabeçalho dela. Como que é o cabeçalho da nossa tabela? A gente vai ter uma linha. Como é que a gente cria uma linha dentro de uma tabela? A gente utiliza uma tagzinha chamada tr, Table Row. Faz sentido, né? Então, ó, tr para criar uma linha, já vou dar um enter. Dentro de uma linha, quantas colunas a gente tem? Quantas células a gente vai ter, ó? Voltando lá na nossa tabela, tá? Ó, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 colunas, 3 células dentro dessa linha, né? Então, eu vou vir aqui, pessoal, e vou criar T. Ó, aí é que vem um ponto bem interessante, tá? Ó, normalmente, para você criar uma célula, né, dentro de uma tabela, você utiliza o TD, que vem de Table Data, tá? Ou seja, um dado que está dentro da tabela, é uma célula, né? Só que dentro do thead, pessoal, para ganhar uma formatação especial que vocês já vão ver como que é essa formatação especial, a gente utiliza o TH, tá bom? Então, o dado que fica dentro do thead, a gente não coloca TD, a gente coloca TH. Já gravou aí? Vai ficar melhor quando a gente for praticando mais, né? Mas, ó, TH, então, dentro do primeiro TH, a gente vai ter a primeira célula. Qual é a primeira célula lá da tabela? Nome, tá bom? A segunda, então, ó, mais um TH. Qual é a segunda célula? E-mail. Você lembra? Ó, vou voltar lá no documento, tá? Ó. Primeira célula, nome. Segunda célula, e-mail. E terceira célula dessa primeira linha é matrícula, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Mais um TH, matrícula. Opa. Matrícula. Beleza? Fechamos o cabeçalho, pessoal. Olha só, isso aqui tudo é o cabeçalho da nossa tabela. A gente acabou de finalizar ele, tá bom? Agora vamos partir para o corpo da tabela, tBody. O que vai ter dentro do corpo da nossa tabela? Vão ter 3 linhas. Você concorda comigo que tem 3 linhas nessa tabela? Tem 3 linhas. Como é que a gente cria uma linha? Já aprendemos. tr. Então, tr, tab, criei uma linha, vou dar um enter. Quantas células tem dentro da linha, pessoal? Mais uma vez, 3. Concorda que tem 3? Ó? O nome da pessoa, do aluno, o e-mail e a matrícula dele. Então, tem 3. Já para a gente já ir visualizando, né, a estrutura, eu já vou criar os 3. Ó. TD vezes 3. Lembra da dica que eu dei? Então, ó, quando eu der um tab, ele já cria as 3 TDs. Alisson, mas a gente usou TH aqui no head. Lembra que eu falei? TH é só no thead. Dentro do corpo da tua tabela, os dados, ou seja, cada célula é um TD. Beleza? Então, dentro do tBody, a gente sempre vai usar TD. Tranquilo? Então, aqui, ó, quais são os dados? Lá eu coloquei Carol Danvers, se eu não me engano, né? No próximo aqui é o e-mail, então, carol.danvers@email.com. E a matrícula eu vou dizer que é 1. Beleza? Então, fechamos o primeiro aluno, ou aluna nesse caso, tá? Então, fechamos aqui a primeira linha da nossa tabela, do corpo da nossa tabela. Vamos para a próxima linha do corpo da nossa tabela? O próximo aluno, chamei aqui de Peter Parker, beleza? Então, a gente vai cadastrar Peter Parker aqui agora. Então, ó, TD vezes 3, mais uma vez eu preciso de 3 dados referentes a ele, né? Então, ó, Peter Parker, aqui, peter.parker @email.com, já vou lá com Gmail, né? email.com, e aqui a matrícula 2, tá? E para a gente finalizar, próxima linha, o último aluno lá da nossa tabela de alunos é o Tony Stark, né? Que eu coloquei lá. Né? Então, ó, Tony Stark aqui, ó, o e-mail dele, tonystark@email.com, e a matrícula é 3. Bom, olha para esse código. Primeiro eu queria já te parabenizar, né? Você chegou até aqui, já aprendeu muita coisa, mas olha o que você está aprendendo também nessa aula, né? Bastante coisa a gente fez aqui para construir uma tabela. Um pouquinho complexo? Pode parecer a priori que é um pouquinho complexo, a gente tem várias tags, mas vê que fazem sentido. Fez sentido para você? Então grava, né? Ó, dentro do table eu tenho o thead e tenho o tBody. Dentro deles eu vou ter linhas, então tr. E cada célula é um TD, exceto no
cabeçalho da tabela, que é TH, tá? Mas no geral, todos são TDs. Cada célula é um TD, tá? Vou salvar, vamos ver se está fazendo sentido lá na nossa página. Então, vou vir aqui e atualizar. Olha que legal, pessoal. Parece que a gente já tem uma estrutura de uma tabela. Formatação pode não estar das melhores, né? Não está muito legal ainda. Porém, eu vou te dar uma dica para facilitar a visualização, tá? Normalmente, a gente formata com CSS. A gente vai lá no CSS e diz, ó, eu quero borda na tabela, eu quero um espaçamento de tanto dentro de cada célula. A gente consegue fazer isso por CSS. Mas aqui no HTML, para facilitar a nossa vida, vamos usar um atributo dentro do table chamado border, tá? E dentro dele eu posso passar um número. Por exemplo, se eu passar o número 1 dentro desse border, o que vai acontecer com a minha borda da tabela? Ela aparece lá. Então, ó, a gente já consegue ver, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor mais uma vez, né? Então, ó, vocês já conseguem ver a borda da tabela. E você pode variar aquele número, tá? Ó, isso aqui é um número qualquer, mas à medida que você vai alterando, ele vai alterando também o estilo da borda. Veja que com 2 já ficou diferente e assim sucessivamente você pode ir testando aí os diversos números. Mas o fato é que já facilita um pouco nossa visualização, eu acredito. Então eu vou manter nesse padrão, beleza? Olha só um detalhe importante. Isso aqui a gente viu que é o quê? O T-head, concorda? O cabeçalho da tabela. Então, ó, com esse T-head aqui, a gente já tem uma formatação diferente. Percebeu que a formatação aqui já ficou com um negrito? Então, esse negrito, ele aconteceu porque isso aqui é um T-head. E outro detalhe, tá? Porque a gente utilizou o TH, beleza? Ó, lembra que a gente utilizou esse TH aqui? Então, esse TH fez com que o texto ficasse em negrito e centralizado também. Ah, Alisson, mas eu queria alterar isso. Eu queria que o cabeçalho ficasse com um background diferente, uma cor de fundo diferente. Tem como fazer tudo isso para o CSS também, vai ficar até mais fácil, né? Porque você está usando uma tag específica para o cabeçalho. Então, vai ficar até melhor de estilizar por lá. Mas, no momento, no HTML puro, é assim que a tua tabela vai ficar já dando um destaque que isso aqui é um cabeçalho. E o conteúdo, pessoal, ó, ficou bem certinho. A gente tem os 3 alunos cadastrados aqui corretamente dentro da nossa tabela. Aí pergunta, Alisson, e se eu errasse, né? Pode acontecer que, sei lá, você se descuide, é muito comum quando a gente está iniciando principalmente, você se descuidou e esqueceu um dado numa linha. O que é que vai acontecer? Olha só, vou te dar um exemplo, eu vou comentar essa matrícula do Peter Parker aqui, por exemplo, tá? Então, quando eu comento, é a mesma coisa de eu ter deletado, né? Ele não vai aparecer. E aí eu salvei o arquivo, quando eu volto aqui e atualizo, olha o que acontece. Tá vendo que fica uma lacuna ali? Então, você já sabe que, poxa, faltou alguma TD, tá? Então, fica atento a esses detalhes. Outra coisa que pode acontecer é de você fazer isso aqui, né? Ó, você pode acrescentar uma a mais. Poxa, eu acabei errando, coloquei uma TD a mais. E aí, ó, vou colocar um texto qualquer aqui. Quando eu atualizar, olha o que acontece também. Vai ter meio que um overflow da tua tabela. Então, essas coisas podem acontecer e você já sabe. Se acontecer, é porque alguma TD ficou ali a mais. E aí, você vai ter que acabar corrigindo, né? Procurando esse erro e corrigindo isso aí. Tá bom? Então, pessoal, essa é a estrutura de uma tabela. Olha que bacana, a gente aprendeu a construir uma tabela no HTML. Agora, para a gente revisar e aprender um novo conceito, a gente vai fazer essa outra tabela aqui, tá? Ó, a tabela de controle financeiro. Vamos fazer junto aqui? Se você quiser, você pode até pausar o vídeo agora e tentar construir essa tabela da mesma forma que eu fiz anterior. É até importante para você exercitar, mas eu já vou seguindo aqui para a gente já ir fazendo, beleza? Então, ó, a gente tem aqui no cabeçalho 4 informações, data, o tipo da transação, se é uma despesa, se é uma receita, transferência, enfim, descrição e o valor, tá? Então, eu vou pegar essa tabela e já vou construindo aqui dentro dessa outra section, tá, pessoal? Já vou para essa outra section aqui, ó, que eu chamei de Finance. Então, ó, Table. Para já adiantar, vou colocar um border 2, por exemplo, tá? Para manter o padrão da anterior. Aí eu vou fazer aqui um T-head, já vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá, pessoal? Um pouquinho mais rápido, que a gente já aprendeu. E o T-body, né? Ou T-body. Então, a gente tem o cabeçalho e o corpo. No cabeçalho, eu vou ter uma linha, TR. Dentro dessa linha, eu vou ter 4 informações, então, já vou fazer aqui, ó, um TH vezes 4. A primeira é a data da transação, a segunda é o tipo da transação, a terceira é a descrição da transação e a quarta é o valor da transação.
Só recapitulando, ó, se a gente voltar aqui para a tabela, são exatamente esses 4 dados que eu estou criando, tá bom? Inclusive, a gente já pode ver como a tabela está ficando. Olha que bacana. A gente já tem a nossa tabela por aqui, né? Agora, vamos cadastrar os dados, ó. Então, a gente tem basicamente esses dados aqui, ó. 15/6/2022, despesa, almoço, R$35. Então, eu vou vir aqui, dentro do corpo da minha tabela, eu vou criar uma nova linha. O que é que vai ter dentro dessa linha? 4 informações. Então, TD vezes 4. Tá? Ó, TD vezes 4 é o que eu vou colocar aqui. Então, ó, a data 15, se eu não me engano, tá? Se não ficar exato, também não tem problema. 15/6/2022. O tipo da transação é uma despesa. A descrição, no caso, seria o almoço e o valor, R$35, se eu não me engano, né? R$35. É isso mesmo, tá? Então, vou vir aqui, ó, atualizo, já apareceu a primeira informação. Perfeito. Agora, vamos para a segunda linha, né? Então, ó, TR, então, mais uma linha. Dentro dessa linha, vou ter 4 células, então, TD vezes 4. E agora, vamos para os dados da nossa tabela. Então, mesma data, receita, salário, 3.768. Beleza. Então, vamos lá. Mesma data, 15/6/2022. Tipo, receita, tá? A descrição, salário. E o valor, se eu não me engano, tá? R$3.768. É isso mesmo. Beleza? Então, ó, salvei aqui. Agora a gente pode voltar lá na nossa página. E olha que legal. Temos a nossa tabela construída. Maravilha, perfeito. Só que aí eu queria destacar uma coisa aqui, que é o que agora? Como a gente faz para mesclar células? Então, percebeu que a data desses 2 registros aqui financeiros que a gente fez são as mesmas datas? Se a gente quisesse mesclar essa célula aqui para fazer algo como isso aqui, ó. Não sei se eu vou saber fazer, inclusive, aqui no Excel, mas eu acho que essa ferramenta aqui, ó. Basicamente é algo desse tipo. Claro que não ficou tão centralizado aí, mas eu acho que seria basicamente isso aqui, ó. Pronto. A gente quer fazer exatamente isso, quer mesclar e deixar uma data só para as 2 transações, porque é a mesma data, né? Como que a gente faz isso aqui no HTML, pessoal? Existe um atributo que você coloca dentro de uma TD, tá? Ou dentro de uma TH, que a gente já viu que as 2 são idênticas, só muda que é onde a gente usa cada uma delas, né? Então, dentro de uma célula, em resumo, dentro de uma célula, da tag de célula, você vai colocar um atributo chamado, nesse caso, eu quero mesclar o quê? Linha ou coluna? Linha, concorda? Que eu quero mesclar essas 2 linhas aqui, ó. Opa, essas 2 linhas aqui, você concorda, ó, dessa data? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, nessa data da primeira, ó, eu quero mesclar essa com a de baixo, concorda? Com essa linha de baixo. Então, eu venho aqui e coloco row span. Esse é o nome do atributo, row span. E aí eu coloco quantas eu quero mesclar. Eu quero mesclar quantas linhas? 2. Então, o valor vai ser 2. Salvou. Olha o que é que vai acontecer, tá? Não está finalizado ainda. Olha o que é que vai acontecer quando eu fizer isso. Quando eu atualizar a página, ó, até que ele aparentemente fez o que deveria ter feito, só que não foi exatamente, tá? Percebe aqui comigo. Ele mesclou as 2 linhas, concorda? Deu certo, a mesclagem aparentemente deu ok. Só que, como a linha de baixo tem 4 dados, o que é que aconteceu com os 4 dados da linha de baixo? O primeiro foi para o tipo, só que é a data, né? Então, a data foi para o tipo. É como se ele tivesse empurrado os 4 elementos da linha de baixo para frente. E eu não queria que isso acontecesse. Então, olha a dica que eu vou te dar. Sempre que você tiver um row span, ou alguma coisa mesclando, né? Quando você tiver alguma mescla, nesse caso aqui, ó, na linha de baixo, eu tenho que apagar esse primeiro registro. Não faz sentido? Poxa, Alisson, mas essa linha só tem 3 elementos? Sim. Por quê? Porque a de cima não vai descer quando eu fizer a mescla, então nessa de baixo eu só preciso ter 3 elementos mesmo. E agora sim, ó, quando eu vim aqui, ele mesclou, e a de baixo, como só tinha 3 valores e estão na ordem correta, a gente vai ter ela sendo renderizada corretamente. Tranquilo? Bom, então vejam que
É tranquilo de se fazer, mas você tem que estar bem atento aí com essa questão das células para não dar conflito. Beleza, pessoal? E para fechar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou te mostrar como a gente faz para mesclar colunas também. Se eu quisesse mesclar colunas, óbvio que nesse cenário aqui não tem nenhuma coluna que a gente poderia mesclar, mas vamos supor que eu quisesse mesclar essas duas aqui, ó, despesa almoço, eu quero mesclar elas e deixar só despesa. Eu quero tirar almoço, vai ficar só despesa e vou mesclar essas duas. Como é que eu faria? É o seguinte, ó. Você vai vir aqui em despesa, veja, eu quero mesclar despesa com almoço, concorda? Então eu venho aqui, ó, coloco co-span, então olha só a diferença, row span e co-span, ou seja, mesclagem de linha e agora mesclagem de coluna. Quantas eu quero mesclar? Duas, então nesse caso eu só quero mesclar duas. E aí eu posso tirar, eu não vou tirar, tá? Porque depois eu vou voltar aqui, eu vou só comentar. Então, como eu comentei almoço, o que é que eu estou dizendo? Eu quero que despesa ocupe duas colunas. Então, por isso eu tenho que tirar alguma, né? Para evitar dar aquele overflow que a gente já viu. Então, ó, quando eu atualizar, olha que bacana. Então, agora despesa ocupa duas colunas e eu tirei a coluna almoço. Eu tirei o dado almoço, senão ia dar um overflow e ia ultrapassar os limites aqui da minha tabela. Tranquilo? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Vejam que é um pouquinho chato, talvez, trabalhar com tabelas, mas uma vez que você entende ali onde vão cada uma das tags, fica super tranquilo e eu espero que tenha sido bem bacana para você todo esse processo de aprendizado aqui com tabelas, beleza? Mas o curso ainda não acabou e eu espero você, então, no nosso próximo vídeo.